Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Muitas em Mim, edição Confam 2025. A Confam é a Convenção Nacional da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais. E a Confam deste ano será em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, do dia 20 a 23 de novembro. E estamos nessa edição especial conversando com associadas da BPW de todo o Brasil. E a minha convidada de hoje é Maria Luzia Silveira, ela que é contadora, se dedica à consultoria em áreas estratégicas como securitização de crédito, holding patrimonial, sucessão familiar, holding rural, agronegócio, equiparação hospitalar. Ela que é integrante da Comissão da Mulher Contabilista do CRC de Goiás, diretora financeira de uma outra entidade social. Gente, com esse currículo eu imagino a trajetória, Maria Luzia. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Muitas em Mim. Olha, muito obrigada pela oportunidade de participar, porque a COFAM, que vai acontecer, né, no mês de novembro, em Bento Gonçalves, né, vai reunir mulheres sensacionais de todo o Brasil e de várias profissões, né, de vários comércios, várias indústrias, vários prestadores de serviço. Então, é uma honra muito grande participar desse podcast, para conhecer essas mulheres do Brasil. Fico muito feliz. Bom, para começar, com esse currículo todo, no mínimo tu tem que nos contar um pouquinho da tua trajetória. O que tu fizeste, Maria Luzia, até chegar onde tu chegaste? Como foi isso tudo? Conta para nós. Olha, foi uma trajetória, assim, desde que eu me entendi por gente. Eu tinha um tio contador, mas eu nunca dei essa importância para isso, eu não tinha, acho que, nem noção do que ele fazia. E eu vim crescendo, e eu fui para o colégio. A minha mãe fazia muita questão que a gente estudasse em excelentes colégios. Então, quando eu saí, eu era um colégio de freira, e quando eu fui passar, naquela época do ginasial, né, chamava magistério, eu queria ser professora. Aí meu tio entrou, né, atravessou e disse: não, você vai ser contadora. Aí ele já me matriculou, ele não me perguntou se eu queria ou não. Ele já me matriculou no colégio, que era técnico do comércio, não era faculdade ainda. E eu fui fazer o curso de técnico muito contrariada, tá? Eu imagino. Mas muito contrariada. Imagina que eu deixei um colégio com as minhas amigas, todas iam fazer magistério. Mas eu fui, a minha mãe apoiou e disse para mim: o seu tio falou que você vai. E fui. E me formei. E aí, para completar, meu tio me coloca aos 15 anos, para 16, para trabalhar numa concessionária Mercedes-Benz da época. Aí eu falei: nossa, o que eu vou fazer lá, né? Mas eu fui. E tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que vieram todas de São Paulo, na época, que era da concessionária Mercedes-Benz, e depois houve a concessionária Toyota. Aí eu passei a conviver nesse mundo corporativo. Eu era uma menina, mas eu era de desafio. Ou melhor, eu não era, eu sou. Então, comecei a trabalhar, dediquei, aí fui fazer vestibular, logo depois, fiz vestibular, aí eu fiz para administração de empresa, porque meu sonho era ser administradora formada na Fundação Getúlio Vargas, né? E aí, no meio do caminho, em vez de eu ir para a Fundação Getúlio Vargas, eu casei. Mas olha.
Aí cortou. Casei com o contador e aí nós fomos criar nossa família, nós tivemos 3 filhos, e daí para frente, ele sempre foi dentro do escritório, era o dono, né, e eu era auxiliar. Foram 25 anos, aí separamos, e eu falei, não, vou começar tudo outra vez. Aí eu voltei na estaca zero. Só que aí eu tinha 3 filhos, né? Aí voltei, meu filho fazia medicina no Rio, a minha filha foi para Araçatuba fazer odontologia, e eu fiquei com uma aqui que fez direito. Aí comecei minha vida do zero. Voltei para a faculdade, aos 58 anos de idade. Coisa linda. Aí eu dediquei, fui estudar e fui trabalhar. Trabalho muito, né? Quer dizer, para mim não é muito trabalho, porque eu amo o que eu faço, gosto do que eu faço. Então, quando você gosta do que você faz, deixa de ser trabalho. É verdade. E aí me formei, fiz vários cursos, depois especializando nessa área, foi aparecendo essas empresas para mim. Primeiro era factory, depois foi virando securitizadora, e como o mundo tem os seus ciclos, né? Então foi transformando, aí eu fui entrando na área de rural, entrei na área da securitizadora, veio em consequência das factories. Aí a equiparação hospitalar, que essa equiparação surgiu pouco tempo agora, tá? Aí eu fui estudar, então eu vim. Aí eu descobri o seguinte, uma das coisas mais lindas que eu acho é que quando você trabalha, o trabalho te dá retorno. Perfeito. Então, foi assim uma trajetória bem... Não foi fácil, não fiz tudo certo, porque nunca a gente faz tudo certo, mas eu acertei mais do que errei, em função dos erros, tá? É uma mulher inspiradora, Maria Luzia. Imagina, tu te reinventaste. Totalmente, tive que reinventar. Graças a Deus, meus filhos formaram, tudo isso eu devo à contabilidade, fui participar do Conselho Regional de Contabilidade, porque aí eu falei, gente, eu preciso retribuir de uma certa forma o que a profissão me deu, né? E, menina, entrei lá e fui para a coordenação da mulher, e fui ser conselheira, e fui vice-presidente do controle interno, aí depois eu fiz parte da Comissão Nacional da Mulher Contabilista, e com isso me deu uma oportunidade de conhecer mulheres do Brasil inteiro. Por sinal, tem o Fórum Nacional da Mulher Contabilista agora em setembro, lá em Natal. Olha que lindo! Nós vamos sim participar, se Deus quiser. Perfeito, claro, claro. Não, eu imagino com essa trajetória, os desafios todos que tu realmente tivesse que passar por, e passaste mesmo. Não louvor, porque tá aí hoje empresária, porque uma contadora com o seu negócio. E isso é exemplo, Maria Luzia, com certeza. E eu vim integrar a BPW em 2016, foi 2016, né? Foi quando que a Mara fundou a BPW Goiânia. Aí ela me chamou, eu falei, mas eu já faço parte de outras entidades aí. Ela falou, não, é mais uma, não vai ser diferente. E a BPW, graças a Deus, em Goiânia, nós conseguimos que firmasse, entendeu? Muito trabalho, umas mulheres incríveis também. Então, eu tenho muito, muito orgulho de pertencer à BPW. Conheci mulheres incríveis também desse Brasil afora, e principalmente no Paraná. E tu já participaste de alguma Confam? Já, a Confam de Florianópolis.
Ai, que ótimo. Então, nós estávamos lá juntas. Pois é. Olha só. Eu também estive lá. Pois é, aquela Confam foi fantástica, não Foi foi? linda. Foi muito, muito, muito linda. E a outra eu não consegui ir porque eu estava em outro evento. Claro, claro, isso acontece. Agora, quem participa de uma Confam dá uma virada de chave. Concorda comigo, Maria Luzia? É Concordo algo assim que é plenamente. muito forte. É algo muito forte, inclusive a oportunidade que você tem de integrar com essas mulheres tão criativas, tão capazes, né? Então, você é como se você tomasse uma vitamina, viu? Daquelas as melhores vitaminas que você puder tomar para você conseguir integrar com as mulheres da PPW, né? É verdade, porque tem um fortalecimento feminino muito grande, de união, uma mulher ajudando a outra. E nós aqui não estamos falando de contra homens, muito pelo contrário, é trabalhando Não, lado a lado, buscando as nossas oportunidades e os nossos cargos de poder. É exatamente isso. Realizando negócios. exatamente, né? Fazendo essa troca. E eu falo muito lá no conselho. Ontem mesmo eu fiz um curso, estava num curso lá dessa reforma tributária, aqui no nosso Conselho Claro. Regional de Contabilidade. Então, eu tenho muitos colegas lá, né? E a minha profissão ela é muito machista, né? Tem muito mais Muito. homens do que mulheres, apesar de, se você chegar na faculdade, tem mais mulheres do que homens. Mas Mas quando você isso chega hoje. hoje, tem mais mulheres do que homens. Mas quando você chega nas entidades, é muito homem. Mas eles são tão bacanas, você precisa de ver. De vez em quando eu chego lá e falo, estou precisando de você. Isso é ótimo. São ótimos. É que nós estamos falando de controle do dinheiro. Quando se fala em contabilidade, estamos falando disso, de gestão do dinheiro. Então, isso sempre foi, historicamente, dos homens. Então, ter mulheres nesses cargos, ocupando esses lugares, me deixa muito orgulhosa, muito feliz, Maria Luzia. Na realidade, os meus clientes, 95% são homens. Claro. 95%. Então, quando se trata desse investimento, então é uma área que ainda o homem tem um percentual bem elevado, né? Não é que Olha, domina. nós é só analisarmos as questões empresariais. A grande maioria das mulheres, a grande maioria, isso não sou eu falando, isso é junta comercial, tem dados sobre isso, que a grande maioria das mulheres ainda estão ocupando cargos em empresa, ou ela é a segunda sócia minoritária, ou então ela está com um MEI, trabalhando por necessidade, está ainda em lugares subalternos, com certeza. Então, tem todo um trabalho muito grande para colocar, realmente, oportunizar que essas mulheres possam ocupar esses cargos de liderança nas empresas. Exatamente. Com Foi certeza. o que aconteceu também contigo, que tu estava falando na tua história. Né? Que teu marido era o chefe do O escritório, empresário. do empresário, e tu estavas com ele. E Com isso ele. acontece com muitas mulheres, muitas. Muitas. E eu fico muito feliz em ouvir tua trajetória, Maria Luzia, porque tu exatamente te reinventaste no sentido tu conseguiste ocupar o teu lugar de poder, o teu lugar de liderança. E foi assim, não foi. Eu tive muita sorte quando eu iniciei o meu trabalho solo, né, como se fala. Eu tive parceiros, entendeu? Claro. Eu gosto muito de parceria. E eu tive um parceiro magnífico. Então, nós trabalhávamos em parceria porque ele me indicava na contabilidade e eu indicava ele
no sistema, no TI, Claro, né? Então, claro. a gente desenvolveu muito, nós somos parceiros até hoje. Olha, já tem uns 30 anos, hein? Olha que Então, nós lindo. somos parceiros até hoje. E eu falo, não, para você ter sucesso em alguma profissão, em algum trabalho, quando você trabalha com parceria, o sucesso é para todos. Exatamente isso. Porque os dois crescem. Todos dois crescem, exatamente, sabe? E a gente hoje nós temos que reinventar novamente, né? Porque hoje, por exemplo, essa parte que nós precisamos de mão de obra, então eu também tive que reinventar. Hoje, por exemplo, o escritório aqui, são 12 colaboradores, 10 trabalham em home office. Eu tive que reinventar. Isso foi a pandemia que me ensinou. Claro, claro. Porque hoje a facilidade do trabalho de forma remota é muito grande. E é exatamente isso. E foi ali Exato. na pandemia, claro que sim. E hoje eu tenho um sistema que, se eles estiverem lá no Japão, eles trabalham normalmente. Que E eu lindo. consigo administrar e fazer a gestão daqui do escritório. Maravilha, maravilha. Isso Graças a que é Deus. realmente a reinvenção, é exatamente isso. Esse é o teu sobrenome hoje. Que lindo, A gente, adorei, Maria Luzia. a gente não pode ter preguiça de se reinventar, viu? E nem de deixar. Exatamente, A gente tem que deixar a zona de conforto. exatamente, Porque quando você exatamente. trabalha dedicado, não tem como, tem um retorno. E aí, me fala um pouquinho que tu é diretora financeira da Casa da Divina Providência também? Sim, a Casa da Divina Providência é uma entidade social em que a gente entrega mensalmente 124 cestas básicas para o pessoal. O pessoal é cadastrado, do direitinho, então a gente trabalha, a gente vive de doação, tá? Então a gente tem que exercitar a doação. Claro, Então, porque você montar 124 cestas por mês não é muito fácil. Então, nós trabalhamos, nós temos uma equipe boa também, sabe? Aí eu promulgo e trabalho, porque essa entidade, ela deixou um exemplo muito grande, que ela foi fundada por uma empregada doméstica. ai que lindo, Não, é fantástica a história dela. que Ela lindo. saía daqui do centro de Goiânia e ia até em Aparecida de Goiânia, que é uma cidade satélite, e ela ia de ônibus. Ela levava 2 cestas que ela comprava com o dinheiro dela. Olha, que exemplo. Foi um exemplo assim, de vida muito grande. E ela foi desenvolvendo isso, e ela cantava numa igreja, e a igreja começou a ver isso, o pessoal que frequentava a igreja começou a ajudar, e com o tempo, a pessoa com que ela trabalhou com ela 21 anos, e ela doou o local, um terreno, que era o local onde ela distribuía a cesta. Coincidentemente, essa pessoa tinha esse imóvel lá, era um lote. Era Olha, bem longe daqui, sabe? Um lote bem. Mas doou. Aí depois ela foi adquirir leucemia. olha. E ela foi ficando mais ruinzinha, mais ruinzinha. E aí um dia nós tivemos com ela falou para a gente assim, eu falei assim, como você está? Ela falou assim, dentro do que Deus me deu, eu estou ótima, porque eu estou com 68 anos, mas 64 eu vivi muito bem. Então, eu só tenho 4 anos que eu não estou bem. Então, tem que agradecer a Deus Eita, todo dia, né? E ela faleceu. Aí, depois que ela faleceu, o grupo nosso falou, não, ela não vai morrer, essa história dela. Já tem o lote? Tem.
Aí a gente conseguiu, o filho da uma amiga minha, engenheiro, e foi lá e construiu, o outro tinha material de construção, doou, e aí foi feito lá. Hoje é super organizado. Olha Tenho que lindo esse trabalho. É um trabalho muito, filantrópico, voluntário, exatamente. E é aí totalmente humanitário. é totalmente humanitário. Se você vê a necessidade com quem a gente faz a doação, então são pessoas realmente necessitadas, entendeu? Que lindo. Então a Parabéns, gente Maria percebe um Luzia. Brasil, né, diferente. Com certeza. Parabéns por esse trabalho também. Ah, eu queria ter mais tempo para conversar contigo, Pois porque é. olha, eu amei, o tempo voou aqui. Quero Nossa, te dizer rapidíssimo. muito obrigada, Maria Luzia. Adorei a tua trajetória, que realmente é inspiradora para muitas mulheres, tenha certeza disso. Não desistam, gente. E envelhecer não quer dizer que você não tem mais nada para fazer. Muito pelo contrário, Muito pelo contrário. é Envelhecer é uma exatamente, sequência da vida, né? Então, ele não pode exatamente. ser, o envelhecimento não pode ser bloqueio para as pessoas. Eu tenho uma fala que eu gosto de dizer que envelhecer é privilégio. Muito. É privilégio. Hoje, as pessoas já morrem com 30, 25 anos em vida. Em vida, Então, exatamente. envelhecer é viver durante tantos anos. Ah, não é assim? É fantástico. A gente tem que viver todos os ciclos da nossa vida, né? Com Viver bem. certeza. A minha filha mais nova disse para mim assim: mãe, se você tivesse com a cabeça de pelo menos 30 anos, você dava menos trabalho. É que com a tua cabeça hoje tem muita experiência e uma mochila muito grande de conhecimento. Isso é Eu adoro, fantástico. viu? É fantástico. Que coisa mais linda. Muito obrigada, Maria Luzia. Nos Obrigada a você. encontraremos em Bento Gonçalves na Confam, então. E aqui fica o convite para as associadas da BPW participarem da Confam. De 20 a 23 de novembro, em Bento Gonçalves, estaremos recebendo vocês aqui com muito carinho, com certeza. Muito obrigada e vamos convocar realmente as mulheres da BPW de todo o Brasil para que a gente possa encontrar lá, porque vai ser fantástico. Ai, que bom. Te encontro em Bento Gonçalves, então. Muito obrigada, Maria Luzia. Obrigada a você pela oportunidade, viu? Ah, que amada. E eu quero agradecer a ti que está nos assistindo agora e te dizer muito obrigada e que este episódio terminou, mas temos vários outros, porque no podcast Muitas em Mim, na edição especial onde entrevistamos mulheres BPW associadas de todo o Brasil, onde o fortalecimento feminino e o empreendedorismo é a viga mestre. Então, já Exatamente. sabe, Bento Gonçalves, estarei te esperando aqui para a Confam. Beijo, beijo. Beijo, Tchau, tchau. beijo. Muito obrigada, viu?